Bom dia para todos e oi para quem vê esse vídeo mais tarde. E hoje o nosso devocional fala sobre algo muito interessante, que diz o quê? Ele vai falar sobre fofoca, sobre pessoas falarem mal de nós, falarem algo que não é verdade sobre nós e como nós devemos agir. Começando com João 18:13 diz assim: Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Aqui é a situação seguinte. Gente, foi um estrondo muito grande, né? Foi muito alvoroço para um homem só, como eu falei ontem. Mas, gente, com certeza eles só vieram dessa forma porque Judas falou alguma coisa. Como Judas acreditava que Cristo viria para revolucionar, né, para combater os romanos, então ele colocou isso para eles e por isso desse estrondo todo. E o que isso tem a ver com a nossa vida, né? O que aqui tá falando, né? E Judas trouxe os sacerdotes e chegou com lanternas e tochas, porque aqui a gente mostra que eles vieram preparados para encontrar Jesus, mas para guerrear, porque como eu disse ontem, 300 a 600 homens para prender Jesus. Então, provavelmente, o que eles ouviram de Jesus não era o que realmente Jesus era, né? Para vir dessa forma. E lanternas, tochas e armas, né? Porque lanternas era aquelas luzes mais que apagavam com mais facilidade. Já as tochas duravam ali por muito tempo. Ou seja, eles estavam preparados para procurar, estavam preparados para guerrear, preparados para ficar a noite inteira se fosse necessário. Por quê? Ele achou que ou Jesus ele revidaria, por quê? Porque Jesus sempre era cercado de uma grande multidão, ou eles acharam que Jesus se esconderia, porque lá no Getsemane era onde plantava e fazia o azeite, né? Onde era cultivada a oliva, ou seja, tinha muitos lugares para se esconder. Então olha só o que as pessoas estavam pensando de Jesus. Olha só a fama que provavelmente talvez seria Judas que espalhou isso, que estava sendo o que Cristo fez ao contrário do que as pessoas pensavam. Ele simplesmente se entregou aos guardas. Então, gente, o que o devocional hoje ele tá querendo resumindo tudo isso, né? Toda essa história. Que quando a gente ouvir alguém falando algo que não seja certo, algo que não seja verdade sobre nós, não vá revidar. Porque, gente, a pessoa já acredita naquilo. Quando a outra pessoa tá falando, ela já vai tomar aquilo como verdade. E muitas vezes você pode argumentar, você pode tentar falar, mas nada disso vai fazer diferença se sua atitude for aquela. Né? O devocional deixa bem claro que se alguém estiver falando algo de você, algo que não é certo, mostre a ela que aquilo não é verdade. Mostra através das atitudes sua que aquilo que a pessoa está falando de você para outra não é real. Né, gente? Isso tem... várias vezes isso já acontece, né, no cotidiano, né, já aconteceu comigo, né, de alguém tá falando e eu falar, gente, mas não foi bem assim a situação, aquela pessoa tá falando algo de mim que não é bem verdade, não foi aquilo que aconteceu, e se entristecer ou você tratar aquela pessoa mal, não vai fazer diferença, porque ela já tá com o conceito formado. O que você tem que fazer como Cristo, aqui os soldados, né, todos já foram ali com o conceito formado, já achando que aquilo ia acontecer. E que Cristo fez? Ele mostrou que nada daquilo que foi falado sobre ele foi verdade. E da mesma forma nós temos que pensar que discutir, falar não vai adiantar nada. São as nossas atitudes que vão mostrar a diferença. Então se você tem aquela coisa, aquela rusga ali, mas aquela pessoa falou aquilo de mim e não é verdade... Faça o seguinte, haja, coloque em oração, põe para Deus realmente seu questionamento e age diferente. Age de uma maneira que a pessoa vai ver pela sua atitude. Aquela pessoa falou, não condiz com o comportamento dela. Assim a gente vai destruir qualquer fofoca, qualquer mal entendido que as pessoas tiverem de nós. Tentar argumentar ou discutir não vai levar a nada. Isso só vai dar espaço pro diabo agir na sua vida. Então, pense bem. E também não vá você também ficar falando mal da outra pessoa. Que fofoca, isso
nem é cogitado aqui, porque isso é muito errado. Mas, gente, o que a gente tem que entender é que a gente tem que ser santo e puro, como Cristo foi aqui, como Cristo mostrou o exemplo. E até mesmo você vê que Judas, pelo fato dele ter caminhado 3 anos com Jesus, ele ainda não entendeu e compreendeu quem era Jesus. Porque para ele ter espalhado uma coisa dessa, ele não conhecia Cristo verdadeiramente. Ele ainda não entendeu o propósito que Cristo veio, tanto é que traiu a Cristo. Então vamos refletir, não vamos espalhar coisas erradas de pessoas. Da mesma forma, não vamos, quando você ouvir isso, não se chateia, não se magoe, coloca tudo diante do Senhor. Ele vai trazer a justiça e vai trazer a verdade. E você faça a sua parte também. Age de maneira santa, age de maneira como Cristo agiu e mostrou a eles que aquilo que eles estavam pensando não era verdade. E ainda, como eu falei, ainda tem um agravante de Judas, que caminhou com Cristo e mesmo assim ainda não entendeu quem era Cristo. Então, muitas vezes você está na sua caminhada sem entender ou compreender. Busque entender aquilo que você está acreditando, exerça a sua fé, para que quando circunstâncias vierem, você saiba lidar com elas. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!